Somos a EGCria. Acompanhe nossos podcasts e se profissionalize ainda mais. Olá, bem-vindos ao nosso podcast da semana sobre definição de pH e muitas outras coisas. Vamos esclarecer as dúvidas sobre o pH nos produtos de limpeza e saber sobre sua importância nos procedimentos de limpeza de cada ambiente. Esse material é fruto de uma grande vivência de nossos colaboradores no segmento, adicionado a profissionais do setor químico. Esperamos que aproveite. Para começar, precisamos saber o que é o pH e para que ele serve. O termo refere-se ao potencial hidrogeniônico de uma solução. Isso quer dizer que o pH é sobre a concentração de íons de hidrogênio, ou seja, H+, em um composto. De acordo com essa concentração, podemos saber se uma solução é ácida, neutra ou alcalina. O nível de pH é representado por uma escala que vai de 0 a 14. A régua mede a acidez e a basicidade de um composto. Dessa maneira, o pH 7 representa uma solução neutra, como a água pura, por exemplo. Quando o pH é menor que 7, temos as consideradas soluções ácidas, pH ácido. Já os números de pH maiores que 7 correspondem às soluções básicas, pH alcalino. Sendo assim, vem a pergunta: você entendeu o que é pH e para que serve o pH no dia a dia? Inicialmente, processo de limpeza é a combinação entre a ação mecânica e reação química. Para cada superfície, tipo de sujidade, etapa do procedimento de higienização, existe um produto específico. Então, saber coisas do tipo: o que é o pH nas soluções, para que ele serve, como age e qual tipo é indicado para cada resíduo é fundamental para ter melhores resultados nas ações de limpeza do seu estabelecimento ou residência. Então, para que serve o pH nos processos de limpeza e desinfecção? O pH dos produtos de limpeza tem importante papel nas ações de remoção de sujeira e desinfecção. Este fato acontece porque cada tipo de pH básico, neutro ou alcalino é eficaz contra um tipo de sujidade. Por exemplo, os detergentes alcalinos têm melhor eficiência na remoção de resíduos à base de gordura, proteínas animais, frituras, molhos, óleos, graxas e etc. Resíduos à base de minerais e sujeiras causadas no pós-obra pedem um composto ácido. O detergente ácido tem pH entre 0 e 7, sendo indicado para a limpeza de ferrugem, sangue, cimento, terra e etc. Os detergentes neutros, mais populares e conhecidos no mercado, são recomendados para a limpeza do dia a dia. São perfeitos para a remoção de sujidades como pó e poeira. Trata-se de uma limpeza mais leve. Vai nos ajudar nesse bate-papo entender a atuação do cloro e de limpadores gerais. No uso de hipoclorito para desinfecção e atividades rotineiras, as superfícies devem estar o mais livre possível de materiais orgânicos e o pH mantido entre 5 e 7. Com isso é possível garantir que a maior quantidade de ácido hipocloroso esteja disponível para a ação de combate aos micro-organismos. Após conhecer as indicações para cada tipo de sujidade e sua importância para os processos de limpeza e higienização, é muito importante destacar que, antes de aplicar um produto, é preciso ler as orientações de uso e saber se ele pode ser usado em determinada superfície. Não deve ser aplicado um produto ácido ou muito alcalino em pisos mais delicados como porcelanato esmaltado, polido e madeira. As substâncias podem queimar a superfície do piso. Outra questão que merece atenção são os detergentes com cloro que devem ser evitados em superfícies como granito, mármore e pisos coloridos. Outra questão: para que serve o pH e qual a sua função nos produtos de limpeza e higienização? Trata-se de uma das principais características químicas empregadas na construção do produto a ser utilizado na limpeza e higienização de um substrato. Desta forma, as substâncias que caracterizam uma sujidade podem reagir ou mesmo apresentarem maior ou menor afinidade com a água, dependendo do potencial hidrogeniônico. Este potencial é que vai indicar a acidez, neutralidade ou alcalinidade de um meio qualquer. Quanto menor o pH de uma substância, maior a concentração de íons H+ e menor a concentração de íons O. Outra questão interessante: será que existe um pH indicado para cada tipo de sujidade?
Como explicado, existem substâncias presentes em maior proporção nas sujidades, que apresentam comportamento diferente, umas das outras. Por exemplo, os limpadores alcalinos são normalmente indicados quando a sujidade apresenta alta concentração de óleos e gorduras, visto que estes reagem quimicamente com os radicais O- presentes nos alcalinos, formando sabões que são mais facilmente solubilizados na água, utilizada como veículo. Já os limpadores ácidos são indicados na limpeza de sujidades com concentrações elevadas de substâncias minerais, uma vez que, normalmente, estas têm característica alcalina, que reagem com o radical H mais presente nos ácidos, provocando sua solubilização na água. Agora uma dúvida interessante: a necessidade de realizar rotação de pH na limpeza da mesma superfície. A menos que a limpeza envolva alguma atividade antimicrobiana, não há necessidade de rotacionar o produto em função do pH. Vamos a uma questão popular, porque, geralmente, se destaca o fato do detergente ser neutro, por exemplo, e não há tanta propaganda quando se trata de um produto alcalino. Porque, culturalmente, o conceito de neutro está fortemente ligado a uma menor agressividade do produto ao usuário e, também, ao substrato a ser limpo. Por outro lado, quando é do conhecimento da pessoa que efetuara a limpeza, a dificuldade de remoção de determinada sujeira, ela procura o auxílio de produtos definidos como fortes, sejam alcalinos ou ácidos. Mais uma questão: conhecer o pH do produto utilizado gera quais resultados nos procedimentos de limpeza? Economia de produto, redução de tempo ou algo do tipo? Com certeza, o conhecimento do produto, como o pH e ativos presentes, e da sujidade a ser removida, são princípios fundamentais na definição dos procedimentos de limpeza para a otimização dos resultados, visando economia de tempo, produto e trabalho. Uma nova pergunta agora, um pouco comum: os produtos de limpeza, dependendo do pH, exigem manuseio ou aplicações diferentes. Por exemplo, limpeza úmida, somente com produtos de pH neutro. Normalmente, os produtos de limpeza, que se valem do pH como característica principal para a remoção de sujidade, são destinados a aplicações específicas e devem ser manipulados de forma cuidadosa obedecendo às indicações de uso expressas na rotulagem ou na ficha técnica. É preciso, inclusive, observar no que se refere à diluição, forma de emprego e necessidade do uso de EPIs. A próxima questão veio de um cliente: onde pode-se encontrar a indicação do pH de um produto de limpeza, no rótulo, e qual parte? A indicação do pH está presente na rotulagem, na ficha técnica do produto e na ficha de segurança, FISPIC, e, dependendo da sua intensidade, pode ser obrigatória nesses documentos através de descrição ou simbologia de modo a prevenir a ocorrência de acidentes. Agora vamos para a última questão: a formulação do produto de limpeza diz algo sobre o pH dele? É possível ter certeza da indicação de pH, conferindo quais substâncias fazem parte do composto químico. Não obrigatoriamente. Por exemplo, um produto pode ter na sua composição um componente ácido e um componente alcalino, em concentrações tais que reagem formando uma terceira substância de característica neutra. De outra forma, se uma dessas substâncias está em concentração acima da necessária ao equilíbrio, o produto final terá a característica da substância introduzida em excesso. Agora, que já estamos finalizando, concluímos que o pH possui um papel fundamental na composição química dos produtos utilizados para os processos de limpeza. Sobretudo, deve-se sempre estar atento ao nível na qual ele se encontra perante sua escala, visando o melhor desempenho dos produtos químicos. Sendo assim, se faz necessário saber para que o pH é utilizado, assim como tomar conhecimento das superfícies ou dos artigos e superfícies que serão limpos, tendo como objetivo remover resíduos com maior facilidade, não comprometendo sua integridade. Esperamos que tenham gostado. Boa limpeza e até o nosso próximo podcast.